Tesouros Invisíveis, sítios arqueológicos e memórias de São José do Norte. Como é que a gente mostra para a criançada uma história que não está só nos livros, mas literalmente debaixo dos pés delas? Nesta análise, a gente vai mergulhar em como transformar a arqueologia numa aventura incrível dentro da sala de aula, usando como base o material didático do projeto Tesouros Invisíveis. Olha, essa frase é muito forte. Ela basicamente nos diz que a história não é algo estático, fechado. A arqueologia, sabe, ela é como a prova real, aquela que pode confirmar ou até mesmo virar de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia. Tudo isso baseado no que os objetos, o que eles contam pra gente. E é justamente por aí que a nossa exploração de hoje começa. Vamos entender como a arqueologia abre uma janela totalmente diferente para o passado. Uma janela que, diferente dos livros, a gente pode quase tocar. A diferença aqui fica bem clara, né? Pensa só, enquanto a história, tradicionalmente, foca nos documentos, nos textos oficiais, a arqueologia vai para outro lado. Ela lê a vida como ela era. Os cacos de uma panela, a base de uma casa, até o que a gente hoje chamaria de lixo. É a ciência que estuda as pessoas através do que elas deixaram para trás. Tá, mas como é que a gente pega essa ciência toda e traduz isso para as crianças? A proposta é simplesmente genial. Vamos transformar os alunos em detetives. E é aqui, gente, que a mágica acontece. E o pulo do gato é esse. Em vez de só jogar um monte de fatos, a gente faz um convite para investigar. De repente, o aluno não é mais alguém que só ouve a história. Ele se torna o protagonista, a pessoa que vai resolver um mistério. Quem morou aqui, como eles viviam. As pistas estão todas lá, enterradas, só esperando para serem achadas. E olha, o mistério é gigante. Só em São José do Norte, por exemplo, tem mais de 70 sítios arqueológicos registrados. É isso mesmo, mais de 70. Isso faz o lugar um verdadeiro museu a céu aberto e prova que a história que a gente conhece é só a pontinha do iceberg. Ok, mas como explicar milhares de anos de ocupação de um jeito que uma criança consiga visualizar? A resposta é deliciosa, com um bolo. Essa analogia é brilhante. Pensa no solo como um bolo de aniversário com várias camadas. As camadas mais embaixo são as mais antigas, e cada uma delas conta a história de um povo, de uma época. Vamos montar esse bolo juntos para entender melhor? Lá na base do nosso bolo, a camada mais antiga, a gente tem a tradição umbu. Eles são os primeiros habitantes que a gente conhece de mais de 6.000 anos atrás. Eram povos caçadores-coletores e eram feras em fazer pontas de flecha de pedra super bem trabalhadas. Subindo uma camada no tempo, a gente encontra os povos dos sambaquis. Eles viveram aqui entre 6 e 2.000 anos atrás. A vida deles era muito ligada à água, e eles construíram morros enormes, feitos de conchas, terra, restos de comida, que eram ao mesmo tempo casa, cemitério e lugar sagrado. E na cobertura do nosso bolo, a camada mais recente antes dos europeus chegarem, estão os povos Tupi-Guarani. Diferente dos outros, eles já eram agricultores. Plantavam milho, mandioca e deixaram pra gente uma herança linda. Potes de cerâmica super bem feitos, pintados, que são verdadeiras obras de arte. O que a gente percebe aqui é essa sobreposição. Não foi um povo que chegou e expulsou o outro. Foi uma longa história com culturas diferentes, vivendo na mesma terra em épocas distintas. Essa noção do que a gente chama de tempo profundo é uma das coisas mais fantásticas que a arqueologia nos ensina. Agora, a parte que todo educador estava esperando. Como é que a gente leva toda essa riqueza para dentro da sala de aula na prática? Vamos ver algumas atividades bem simples, mas que têm um impacto enorme. O material de apoio sugere 3 atividades principais, super fáceis de aplicar: a caixa de escavação, a cerâmica de cobrinha e uma análise bem legal chamada O Lixo Conta a História. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma. A primeira é a caixa de escavação. A ideia é bem simples. Pega uma caixa, enche de areia e esconde uns artefatos, tipo cacos de um vaso velho ou umas conchas. As crianças vêm com pincéis, bem devagarinho, para escavar. O mais legal aqui não é só achar o objeto, mas sim aprender a ter paciência, a observar os detalhes e a anotar tudo o que se encontra. A segunda atividade é a da cerâmica. Os povos antigos faziam potes usando rolinhos de argila, sabe? Como se fossem cobrinhas, uma em cima da outra. Essa técnica se chama acordelado.
Com a argila de escola, os alunos podem fazer igual. É uma forma incrível de se conectar com as próprias mãos a uma tecnologia de milhares de anos. E a terceira atividade traz a arqueologia para o nosso dia a dia. A proposta é analisar o lixo da própria sala de aula, de luvas, claro. E aí vem a pergunta-chave: se um arqueólogo do futuro achasse esse lixo, o que ele diria sobre a gente? Sobre o que a gente come, o que a gente usa? Essa atividade ensina a essência do pensamento arqueológico. Bom, depois de despertar toda essa curiosidade nos alunos, a gente chega na lição mais importante de todas. Agora o papo fica um pouco mais sério, porque a gente vai falar de responsabilidade. Porque toda a empolgação de achar alguma coisa pode, sem querer, levar a um erro que não tem como consertar. E essa é a grande questão, né? Numa região tão cheia de história como a gente viu, isso não é impossível, pode acontecer. E aí o que se faz? Existe um protocolo, um passo a passo que todo mundo precisa saber. Primeiro, e mais importante de tudo, não mexa. Um objeto fora do seu lugar original perde quase toda a sua informação. É como arrancar uma palavra de uma página de um livro, ela perde todo o contexto. Segundo, fotografe. Tire fotos do objeto, do lugar onde ele está. E terceiro, avise. Fala com a escola, que pode entrar em contato com os especialistas da universidade, como a FURG ou o IPAM, que é o órgão federal que cuida disso. E o motivo para todo esse cuidado é muito simples. Esses achados não têm dono. Eles são patrimônio de todos nós. O lugar deles não é na estante de casa como um enfeite. O lugar deles é num museu, num laboratório, onde eles podem contar a história deles para todo mundo. Essa frase final amarra tudo. Ensinar arqueologia na escola é muito mais do que ensinar história antiga. É ensinar sobre pertencimento. É mostrar que o chão que a gente pisa está cheio de memória. Ao transformar alunos em detetives do tempo, a gente também transforma eles em guardiões da memória. Pessoas responsáveis por cuidar dessa história que faz parte do que a gente é hoje.